Olá, irmãos. Vamos para o capítulo 15, para o capítulo 16 do Evangelho de João. Esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando a respeito desse texto. O primeiro vídeo ele parou de gravar no meio e eu não vi, no final não estava bom. O segundo vídeo, já chegando no finalzinho, faltando 1 minuto, acabou a memória e ele não gravou também. E agora nós vamos para o terceiro vídeo, em nome de Jesus. A gente tem que aprender a perseverar no meio dessas dificuldades todas, né? Mas se você não leu o capítulo 15 e o capítulo 16 ainda, para o vídeo aqui agora e dê uma lida, leia a respeito desses dois textos e depois então você continua com o vídeo. Mas nós vamos ver aqui que no capítulo 15, Jesus vai falar a respeito de algo que era muito comum naquela época, que Jesus conhecia muito bem, os discípulos conheciam muito bem. Vai falar da videira, vai falar da produção de uva. Era muito comum naquela região a produção de uva. A terra de Canaã era uma terra que produzia uvas grandes, ali nos arredores do Jordão. E Jesus vai falar aqui a respeito da videira. Então, ele é a videira, nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor, é aquele que cuida. Então, ele vai dizer aqui a respeito de nós darmos frutos. E aí, todos aqueles que estão em Cristo, todos os ramos que estão na videira, dão fruto. E o ramo que não dá fruto, o agricultor, o Pai corta e é lançado fora. É Deus que corta para que a árvore dê mais fruto. É assim, quem já foi num parreiral sabe disso, quem já viu um parreiral sabe que é assim que acontece. Eles cortam alguns galhos da videira para que a videira produza em mais quantidade. Então é necessário que os galhos que são infrutíferos sejam cortados. E aqui eu abro um parêntese. Não cabe a mim e a você sequer pensar em cortar algum galho. Quem faz isso é exclusivamente o agricultor. Nós não temos autorização e nós não temos autoridade para fazer isso. Nós não cortamos absolutamente ninguém. Essa palavra é uma palavra direta para mim individualmente e para você individualmente. Então eu devo passar a minha vida nessa palavra, você deve passar a tua vida nessa palavra. Não se preocupe se você acha que tem alguém que não está dando fruto. Não é você que tem que cortar. Você pode ajudar, você pode exortar, você pode dar uma palavra, mas ter uma atitude de poda, de corta, de exclusão, isso não pertence a gente. Isso pertence ao Senhor. E no verso 6, Jesus vai dizer que os galhos que são cortados, eles vão ser lançados fora, secarão e serão lançados no fogo e queimarão. O que Jesus está falando aqui é do juízo. Quando nós tivermos que prestar conta da nossa vida ao Senhor, aqueles que não deram frutos, vão estar numa situação muito delicada. Não há desculpa. Se você está em Cristo, você dá fruto. Não tem como. Nós não damos frutos pelo nosso poder, pelo nosso conhecimento. Nós damos frutos porque somos ramos que estão ligados em Jesus. Somos ramos que estão ligados na videira verdadeira. Então, nós precisamos dar frutos. E é interessante aqui que nós vamos ver Jesus usando essa figura da videira e dos ramos. Mas o que seria dar frutos? Que frutos são esses que Jesus quer que a gente dê, que os discípulos dessem? Está lá em Gálatas capítulo 5, verso 20, que vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto que Jesus espera de nós. O fruto que Jesus espera de nós é o fruto que Jesus produziu. Não pode
uma videira produzir azeitona. A azeitona é produzida pela oliveira. Então nós que somos os ramos da videira, nós vamos produzir o que a videira produz. Exatamente aquilo que Jesus produziu é exatamente aquilo que nós vamos produzir. E esse fruto que eu falei aqui agora, que está lá em Gálatas, é o fruto que Jesus produziu e que nele nós conseguimos produzir através do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer que é fruto do Espírito Santo. Não é fruto que o Fábio produz, não é fruto que a Maria produz, é fruto do Espírito Santo. E ele vai dizer no versículo 8 qual a razão de ser desses frutos, que esses frutos glorificam o Pai. Quando nós damos esse fruto, o Pai é glorificado. E as pessoas vão ver isso na nossa vida e vão glorificar ao Senhor. Dar fruto para um ramo de videira não é uma opção. Nós não temos a opção de não dar frutos. Nós não temos a opção de não amar, de não ser paciente, de não ser longânimo, de não ser alegre. Isso é uma ordem para nós. A grande questão é se nós estamos ligados na videira. Esse momento que nós fazemos aqui todas as manhãs é um momento que nos sustenta, que nos mantém na videira que é Jesus, na sua palavra. Então guarda isso no teu coração. Não é uma opção dar fruto, é uma ordem de Jesus e isso é algo natural, porque um galho tem que dar fruto. Se não dá fruto, ele não tem utilidade e o agricultor vai cortá-lo. No capítulo 16, Jesus vai dar as últimas instruções para os discípulos e ele começa falando a respeito do Consolador, do outro Consolador. Aqui nós temos a doutrina da Trindade. A gente não tem tempo para falar da Trindade aqui agora, mas por hora a gente precisa só entender que nós não adoramos três deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o mesmo Deus. Ele se manifesta em três pessoas. Talvez seja difícil a gente entender assim, três pessoas que são o mesmo Deus, mas numa outra hora a gente pode conversar sobre isso. Mas Deus, ele agora se manifesta na pessoa do Espírito Santo, que vai glorificar a Jesus na nossa vida. Ele vai dizer aqui no verso 9, que ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em Jesus, que é o pecado mais grave. Da justiça porque Jesus volta para o Pai em justiça. E do juízo, porque Satanás já foi julgado. Satanás vai ser julgado ali naquela noite, no próximo dia ali, quando Jesus vai ser crucificado, morto e ressuscitar na manhã de domingo. O príncipe desse mundo vai ser julgado. É algo maravilhoso para nós ter a presença do Espírito Santo hoje na nossa caminhada. Assim como Jesus estava presente na caminhada com os discípulos, ele está presente na nossa caminhada hoje através do Espírito Santo. Jesus vai para que o Espírito Santo venha e agora Deus habita dentro do nosso coração. E aí ele termina, você pode ler o restante, que ele vai falar a respeito da sua volta, que os discípulos vão estar com ele mais um pouco, vai falar do amor do Pai. E ele vai terminar no ponto alto aqui, no verso 33. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que palavra confortante, que palavra poderosa é essa? Jesus não nos protege, não nos engana de que esse mundo seria um mundo tranquilo. Não, o mundo nos odiará, disse Jesus. O mundo matará muito dos discípulos de Jesus, como tem feito ao longo da história. O mundo nos odiará e nos perseguirá. Mas tendes bom ânimo, eu vou dar a vocês a minha paz. Talvez não haja paz do lado de fora, mas aqui dentro tem paz, porque Jesus disse isso, que nos daria a sua paz. E ele vai terminar falando que nós não devemos desanimar,
porque ele venceu o mundo. E como ele venceu o mundo, nós também venceremos o mundo, porque nós estamos ligados nele. Tudo aquilo que Jesus conquista lá na cruz, nós também conquistamos junto com ele por causa dessa obra maravilhosa que ele fez. Ele venceu o mundo e nós também venceremos o mundo. Por enquanto, cabe a nós, enquanto estivermos aqui, pelejarmos, militarmos contra as portas do inferno. E como é que a gente faz isso? Dando fruto. Que Deus te abençoe, que você seja uma videira, na verdade um ramo ligado na videira, mas um ramo, aquele ramo que enverga de tanto fruto que dá. Que você seja próspero nisso e que o Senhor te abençoe. Que aqui na nossa igreja nós possamos ser uma igreja que dá muito fruto, para que essa comunidade veja e glorifique ao Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e a gente se encontra amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Deus te abençoe. Amém.